Bom dia. Antes de mais, obrigado a todos pela vossa participação. Bem-vindos a mais um webinar realizado pela SciOne, neste caso no âmbito do GDPR ou RGPD. Aquilo que vos vamos transmitir ao dia de hoje é um conjunto de experiências que a SciOne tem vindo a desenvolver relacionada com projetos no âmbito do GDPR e basicamente cabe-me a mim também dar-vos uma introdução acerca desse conceito e basicamente o tema tem sido subejamente abordado e trabalhado por parte de diferentes empresas e portanto acho que já existe ao dia de hoje um conhecimento geral daquilo que está compreendido na norma de proteção de dados, mas ainda assim eu acho que é importante fazer um highlight àquilo que são os impactos e aquilo que compreende a norma de GDPR. Portanto, o GDPR não é um tema só do direito, não é um tema só dos processos, não é um tema tecnológico, é um tema que compreende todas estas dimensões e que deverá ser trabalhado nas diferentes dimensões com o nível de especialidade e de profundidade necessários. Portanto, esta lógica impera que se altere e que se estabeleçam os mecanismos para que estes processos sejam processos da própria empresa e não do departamento ou da pessoa do próprio departamento. E, portanto, mais uma vez, conforme vos falei, existem então as 4 dimensões que deverão ser consideradas numa abordagem a GDPR e, portanto, neste momento vou passar a palavra ao João Dias, que vai falar também sobre a forma como a SciOne aborda os temas então do GDPR. Obrigado, Tiago. Bom dia a todos. Então, como é que podemos sistematizar e operacionalizar todas estas tarefas que o Tiago mencionou na intervenção anterior? Podemos dividi-las em 4 passos, e são os 4 passos que a SciOne introduz na sua metodologia. O primeiro, a descoberta, a identificação. Onde é que estão os dados pessoais e que dados pessoais é que a organização detém. Depois, uma componente de gestão. Quem é que gera os dados pessoais, como é que eles são usados e como é que eles são acedidos. Depois, uma componente de proteção, tipicamente mais ligada à área tecnológica. Quais são os mecanismos de segurança que usamos para prevenir, para detectar e para responder a vulnerabilidades e brechas nos dados e violações nos dados. E depois, finalmente, uma componente de reporting que enquadra-se também com a obrigatoriedade introduzida pela regulamentação de haver documentação clara e objetiva dos processos da empresa, da forma como os pedidos de acesso aos dados são geridos pela empresa e são disponibilizados a quem os requer, nomeadamente ao titular dos dados, e, finalmente, a obrigatoriedade de notificação às autoridades quando é detectada uma brecha. Concretizando cada um dos passos de forma operacional, a identificação, que dados pessoais nós temos e onde é que eles estão. Estamos a falar em 4 passos operacionais, mas para chegarmos a operacionalizar esses passos, temos que primeiro fazer um assessment de como é que está o nosso estado atual da organização e que passos são necessários para garantir o estado de conformidade. E para isso é preciso fazer um assessment, é preciso olhar para a empresa as is, para a organização as is, garantir que existe um comum entendimento do que é a lei e a regulamentação, aferir qual é que é o estado de maturidade da organização para com a regulamentação e para cada um daqueles 4 passos que mencionei, e depois criar um roadmap de conformidade com não só passos muito concretos, mas também com priorização de cada um desses passos. Passo então a palavra aqui ao meu colega Tiago para vos dizer o porquê de fazer isto connosco. Obrigado. Basicamente nós, fruto da experiência que temos vindo a desenvolver, temos já hoje em dia um conjunto de assets que fomos desenvolvendo ao longo de projetos e também com algum suporte de parceiros.
e que basicamente permitem que nós standardizemos a abordagem ao GDPR. E criámos então 2 pacotes de serviços e que vocês poderão adquirir de acordo com o tipo de organização que têm e o tipo de requisitos e de assessment que pretendam relativamente a GDPR. E, portanto, existe um primeiro package, que é um starter package, que tem como investimento inicial a quantia de 7.750 euros e que tem uma duração estimada de 3 semanas, e o objetivo é avaliar, portanto, nas 4 dimensões faladas pelo João, 3 processos core da organização que pretendam avaliar o estado de maturidade em relação a GDPR. Depois existe um segundo package, que é um package já mais transversal, em que basicamente aquilo que está a ser contemplado são a identificação, a seleção e o assessment a 10 processos core da organização, e depois também da parte mais processual e tecnológica, o mapeamento dos processos relacionados com os 10 processos selecionados e também das aplicações que possam estar a suportar esses 10 processos. E mais uma vez, do ponto de vista de relatórios, ou de relatório ou de entregáveis relativamente a este assessment, falamos então mais uma vez do gap analysis, de um plano de ação também detalhado e também estimativas e um roadmap com vista a trazer esses processos para compliance com GDPR. E, portanto, vocês poderão, através da nossa landing page e do nosso website, ter acesso a estes packages e às condições destes packages, e poderão também entrar em contacto connosco para pedir mais informação e para pedir alguma análise mais específica face à vossa realidade. Resta-nos então agradecer a vossa participação no webinário, o vosso interesse, e mais uma vez, obrigado e a continuação de um bom trabalho.